Vamos então, senhores deputados, para o ponto 6 da nossa ordem do dia. Audiência ao Movimento Cidadão Diferente, com o intuito de discutir assuntos urgentes relacionados com a educação inclusiva em Portugal. Pelo Movimento Cidadão Diferente, temos Miguel Azevedo, coordenador do movimento, bem-vindo, e dava-lhe então a palavra para apresentar aquilo que nos traz e que nos quer transmitir, dispondo de 10 minutos para uma intervenção inicial. Depois seguir-se-ão intervenções dos grupos parlamentares e depois disporá de 10 minutos também no final. Sim. Sim, com certeza. Ok. Ora, muito bom dia a todos. Queria cumprimentar todos os senhores deputados na pessoa da Sra. Presidente e começar a minha intervenção. É com grande preocupação que venho hoje abordar a questão da educação inclusiva nas escolas, com particular ênfase nas necessidades educativas dos alunos com perturbações do espectro autista, bem como os desafios enfrentados por aqueles que necessitam de apoio especializado para garantir o seu pleno desenvolvimento educacional. Este é um tema de extrema relevância, não apenas para as crianças e as suas famílias, mas também para a sociedade como um todo, que se compromete com a inclusão, a equidade e a igualdade de oportunidades. A inclusão social e escolar deve ser o princípio norteador das ações e do trabalho nas escolas. Para que isso aconteça de forma efetiva, é necessário garantir uma verdadeira adaptação do sistema educacional às necessidades de todos os alunos. No entanto, a realidade nas escolas indica que, apesar dos avanços, ainda existem lacunas significativas que impedem uma plena inclusão e eficaz. A principal dessas lacunas refere-se à falta de apoio especializado, à escassez de recursos humanos e materiais e à segregação de alunos com necessidades educativas específicas em unidades de apoio específicas, sem a devida integração nas turmas regulares. Uma questão que precisa ser analisada é a criação das chamadas salas/valências para autismo. Embora esses espaços sejam importantes para atendimento especializado, a realidade é que alunos com perturbação do espectro do autismo acabam por passar mais de 60% do tempo letivo nestas unidades, o que os impede de interagir com os colegas e de participarem nas atividades da sala de aula. A segregação, embora possa ser necessária em alguns casos, não deve ser a regra, mas uma exceção. A aposta deve ser a criação de centros de apoio à aprendizagem de proximidades situados nas escolas de primeiro ciclo. Esses centros poderiam oferecer apoio especializado aos alunos de perturbação do espectro do autismo, respeitando as suas necessidades, mas ao mesmo tempo permitindo uma maior permanência nas salas de aulas regulares, favorecendo a inclusão e a convivência com os colegas. Assim, seria possível garantir que os alunos com perturbação do espectro autista tenham uma experiência escolar mais rica e integrada, com todas as vantagens que a socialização e o ambiente escolar proporciona. Além disso, é importante destacar a disparidade de recursos técnicos existentes nas escolas, principalmente no que diz respeito ao número e especificidade de técnicos alocados aos alunos com necessidades educativas específicas. A criação das escolas de referência em 2008 para o atendimento a alunos com autismo, surdez e multideficiência resultou numa concentração desproporcional de recursos em algumas regiões, nomeadamente no Grande Porto, enquanto outras regiões do país enfrentam sérias dificuldades na alocação destes mesmos recursos. Esta desigualdade territorial, com a concentração de apoio especializado em determinados agrupamentos de escola, leva à exclusão indireta de alunos que vivem em áreas menos favorecidas ou em regiões onde os recursos são escassos. Esse modelo de distribuição precisa de ser revisto a nível nacional, com uma maior equidade no processo no acesso a recursos, garantindo que todos os alunos, independentemente da sua localização geográfica, tenham as mesmas oportunidades de acesso ao apoio necessário. A distribuição dos recursos técnicos não pode depender unicamente da avaliação das direções das escolas, que por vezes não têm uma visão clara da totalidade das necessidades, mas deve ser revista periodicamente
com base em uma análise objetiva das necessidades reais das escolas e dos alunos. Outro ponto fundamental que deve ser tratado é a articulação dos recursos técnicos existentes. A atuação dos profissionais especializados deve ser mais integrada, com uma abordagem sistémica que envolva todos os profissionais da escola. Não podemos mais permitir que o apoio a esses alunos se limite ao trabalho isolado de técnicos especializados. Deve ser uma ação coordenada e integrada com a comunidade escolar, com equipas médicas, sociais e de saúde. A criação de pontes entre a escola e os serviços de apoio, tanto dentro da comunidade como fora dela, é crucial para garantir um acompanhamento contínuo e eficaz dos alunos com necessidades educativas específicas, maximizando os resultados da escola inclusiva. Esse trabalho conjunto não se deve limitar à sala de aula, mas deve englobar toda a rede de apoio, incluindo as famílias e serviços de saúde, garantindo que as intervenções sejam ajustadas e que se complementam de forma eficaz. Infelizmente, muitas famílias estão a ser obrigadas a recorrer a apoios terapêuticos externos devido à falta de recursos nas escolas. Isto tem um impacto negativo nas suas vidas, uma vez que os custos associados a estes apoios podem ser elevados e as famílias, muitas vezes, não têm os meios financeiros necessários para arcar com essa despesa adicional. Em muitos casos, esses apoios terapêuticos não são articulados com a escola, o que impede que haja uma continuidade nas intervenções e que o trabalho feito fora da escola se traduza diretamente no progresso dos alunos. A insuficiência de recursos nas escolas e a falta de uma articulação eficaz entre as equipas educativas e os profissionais externos comprometem a qualidade do atendimento e a eficácia das intervenções. É urgente que o sistema educacional crie uma rede de apoio mais eficaz que envolva a escola, as famílias e os serviços de saúde para garantir que as intervenções terapêuticas sejam complementares e não fragmentadas. A questão dos exames também precisa de uma abordagem mais sensível à realidade dos alunos com necessidades educativas específicas. A exigência de submeter estes alunos, nomeadamente aqueles em regime de ensino domiciliário, à prova de equivalência à frequência, como se fossem alunos com as mesmas condições que os outros. É uma situação que coloca em risco a sua inclusão e o seu direito à educação. O caso das crianças com necessidades educativas específicas em regime domiciliário, que muitas vezes não podem deslocar-se à escola devido à sua condição de saúde ou mobilidade, é um exemplo claro do descompasso entre as normas existentes e as necessidades reais destes alunos. O Ministério da Educação está ciente desta realidade e, segundo informações recebidas, há um pedido de alteração de regulamentação relativa à prova de equivalência à frequência, com efeitos que se espera que possam ser implementados ainda este ano, permitindo que estas crianças sejam tratadas de uma forma justa e adequada às suas condições. No entanto, ainda estamos a aguardar a aprovação dessa alteração, o que significa que, por enquanto, as crianças em regime domiciliário, muitas vezes com condições de saúde extremamente delicadas, são forçadas a participar de provas, o que coloca em causa a sua dignidade e o seu direito à educação inclusiva. Para que a educação inclusiva seja uma realidade verdadeira, é preciso que haja uma articulação mais efetiva entre todos os profissionais e instituições envolvidas, a começar pela escola, as famílias, os profissionais de saúde e os serviços sociais. O sistema educativo deve garantir a todos os alunos, sem exceções, que tenham acesso ao apoio necessário para o seu desenvolvimento pleno, respeitando a diversidade e as características individuais. A formação contínua dos profissionais da educação, a criação de centros de apoio mais próximos e a revisão das políticas de alocação de recursos são medidas urgentes que precisam de ser implementadas para garantir uma educação inclusiva de qualidade para todos os alunos. Este é um desafio que exige o compromisso de todos e é por isso que estamos aqui hoje para pedir o apoio desta Comissão na mobilização de recursos e na implementação de mudanças estruturais que garantam que a educação seja verdadeiramente inclusiva, justa e equitativa para que todos os alunos, independentemente das suas condições ou características, a inclusão é um direito, não é um privilégio e é fundamental que, enquanto sociedade, asseguremos que todos os nossos filhos sejam, sem exceção, possam crescer, aprender e prosperar em ambiente escolar que os respeite e que os acolha na diversidade. Só para
complementar, eu penso que ainda tenho algum tempo, em relação a alguns pontos que aqui foram ditos, só para reforçar, de facto, a falta de recursos e a falta de coesão das respostas educativas do país. Temos o exemplo da região do Algarve, que tem apenas um centro de recursos para a inclusão para atender toda uma região. E para nós isto é gravíssimo. Eu não sei como é que não se conseguiu resolver isto durante todos estes anos. Além disso, há mais fatores de exclusão. Nós recebemos repetidamente relatos de famílias, de situações que se foram passando, que para nós parece uma regressão. E mais especificamente no início deste ano letivo. Temos reportes de famílias em que tentaram inscrever os seus filhos no pré-escolar e, por eles terem uma necessidade educativa específica, não foram aceitos por o uso de fraldas. E deixem-me só fazer aqui uma à parte, que isto me toca profundamente. Eu comecei esta atividade exatamente de dirigente associativo, exatamente por uma situação destas. O meu filho foi, há 20 anos atrás, foi-lhe vedado o acesso ao ensino pré-escolar exatamente por isto. Parece-me que, em vez de progredirmos em algumas matérias, regredimos 20 anos. Outra questão para nós muito importante, e aqui vemos também uma falha de recursos, de desperdício de recursos, é a questão das interrupções letivas. O Ministério da Educação paga aos centros de recursos para a inclusão o atendimento durante as interrupções letivas. Mas a verdade, o que é que está a acontecer é que os alunos não estão a usufruir deste apoio, por uma coisa muito simples. Na transferência de competências para os municípios, foram esquecidas a verba para o transporte destes alunos durante as interrupções letivas. Portanto, existe a resposta nas escolas, mas está vedada aos alunos o acesso a esta resposta por falta de transportes. Acho que isto é urgente resolver. E não me queria alongar muito mais e só fazer aqui um lamento. O Movimento Cidadão Diferente tem, por norma, tentado falar com todos os grupos parlamentares. Tentamos passar toda a informação que nós achamos que é fundamental e colaborar na resolução dos problemas, mas, por parte do Ministério da Educação, não temos absolutamente nenhuma resposta. Desde pedidos de audiência, desde reparos, desde informação de alguns relatos que nós temos aqui apresentados, nós não temos sido ouvidos. E como movimento, de facto, que representa as famílias e que representa as pessoas com deficiência, em especial aquelas que não se podem representar, que são as que têm dificuldades intelectuais, parece-nos, de facto, grave. Disse. Muito obrigada. Agradeço a exposição que nos trouxe e, uma vez que parte da exposição está escrita, também ficamos disponíveis para, se nos quiser remeter depois esse texto, os serviços farão chegar a todos os grupos parlamentares para termos acesso a essa informação. Dava então a palavra aos grupos parlamentares, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Será a senhora deputada Ana Sofia Antunes. Muito bem. Senhora deputada Ana Sofia Antunes, bem-vinda a esta comissão. Faça o favor, então. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente do Movimento Cidadão Diferente, caro Miguel Azevedo, senhoras e senhores deputados, há alguns pontos que para o Partido Socialista são inegociáveis e foram esses os pontos que pautaram nas últimas décadas a nossa atuação em matéria de educação inclusiva para crianças com deficiência. Em primeiro lugar, a inadmissibilidade ou inegociabilidade do modelo da escola inclusiva. Não aceitamos de forma alguma que o modelo das escolas segregadas volte para cima da mesa, na medida em que ele é um retrocesso e uma falta de respeito absoluto pelos direitos das crianças com deficiência, seja ela que deficiência for, implique ela que características implicar. Em segundo lugar, a total inconformidade e não aceitação do modelo segundo o qual transferimos estas crianças e jovens para a escola regular, mas em vez de nos promovermos e de nos propiciarmos um modelo de inclusão, nos permitimos um modelo de integração.
ou seja, aquele modelo que as limita aos centros de apoio à aprendizagem, por melhor ou pior que eles estejam apetrechados, e temos exemplos diferentes nessa matéria, mas em que, como disse o Miguel, e eu tenho que reconhecer que é verdade, independentemente de outros fatores, há efetivamente decisões internas de escola que determinam que esses alunos passem mais de 60% do seu tempo nesses centros de apoio à aprendizagem. Isto não é inclusão, isto é integração. E daí que também todo este movimento mais efetivo, e que mais tarde veio culminar na Lei 54, tenha começado precisamente com uma orientação emitida às escolas, ainda assim creio que maioritariamente respeitada e acolhida, que passa pela determinação de frequência do ambiente sala de aula em, sempre que possível, em 70% do tempo letivo do aluno. E não apenas naquelas situações em que se verificava que era na frequência das disciplinas artísticas, ou de cidadania, ou de educação física, musical e pouco mais. A nossa visão tem sido sempre a de defender uma escola inclusiva. Obviamente, trabalhamos por isso está plasmado em diferentes portarias que foram sendo publicadas nos últimos anos, no sentido de aumentar o rácio de assistentes operacionais por aluno. Certamente não atingindo os valores que seriam, se calhar, os desejáveis, mas com a consciência também, e creio que nisso me acompanha, que a solução do problema dos alunos com deficiência não é certamente colocar um assistente operacional atrás de cada um deles. Situações haverá em que tal se torne necessário, mas não em todas. Até porque aquilo que queremos efetivamente são alunos incluídos, alunos bem identificados com o seu ambiente de sala de aula, alunos que frequentem os espaços de recreio e que sejam fatores de diversidade e enriquecimento no seu próprio ambiente escolar. Por fim, dizer, eu não sei como é que está o tempo, peço desculpa, mas, e não me querendo alongar, dizer o seguinte... Nós, naquilo que diz precisamente respeito à questão das pausas letivas, e quando falamos de pausas letivas falamos de duas situações diferentes. Aqueles períodos que estão para além do horário letivo do aluno e aqueles períodos que estão para além dos períodos letivos, portanto, em período de férias escolares. E, efetivamente, diferentes modelos de soluções têm sido testados, e eles têm variado muito de caso para caso, também em função do tipo de comprometimento e de articulação direta que se consegue alcançar com os municípios em concreto. Ora, mesmo na situação que relatou quanto à questão dos transportes, a teoria diverge na medida em que diferentes municípios têm entendimentos diferentes sobre, efetivamente, a assunção destas despesas. Ainda assim, e como eu creio que o Miguel sabe, mas certamente não todos os municípios saberão, há efetivamente verbas que ficaram disponíveis para os municípios. E aquilo que se aguarda é efetivamente a abertura das candidaturas para esse efeito no âmbito do programa PT 2030, para que programas de inclusão destes jovens possam ser financiados, programas esses desenvolvidos seja pelas autarquias locais, seja por instituições locais de solidariedade social, para garantirem o apoio às famílias durante estes períodos de pausa letiva. E, portanto, seria importante que efetivamente estas verbas fossem operacionalizadas no âmbito do PT 2030 e se desse efetivamente cumprimento a este desígnio. Relativamente às crianças com autismo em concreto, obrigada, vou já terminar, dizer que, obviamente, tem sido um tema que se tem colocado com maior premência nos últimos anos, efetivamente. Agora, rejeitamos em absoluto aquela visão que achamos que só pode ser contrariada na prática de este aluno é perigoso porque ele bate. É um argumento que temos ouvido com muita frequência em diversas sedes. E aquilo que sabemos é que, na prática, esse aluno que está é a reagir a um ambiente diferente no qual nunca teve a possibilidade de estar incluído. E, portanto, se lá estiver incluído, ao fim de pouco tempo, ele sentir-se-á incluído. E, portanto, nessa medida, aquilo que continuamos a defender é que as escolas tenham a autonomia necessária para gerir os mecanismos que têm à sua disposição para dar apoio a estes alunos. Não apenas com assistentes operacionais, mas com horas de tutoria, com horas de coadjuvação e com a mobilização dos professores de educação especial, não apenas para os centros de apoio à aprendizagem, mas para as salas de aulas, que é onde eles fazem falta. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pela parte do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Inês Barroso. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. Miguel Azevedo, representação do Movimento Cidadão Diferente, e gostaria de, para além de o cumprimentar, começar por agradecer a presença de Vossa Excelência e, obviamente, o contacto deste Movimento Cidadão Diferente com a Comissão de Educação e Ciência no nosso Parlamento. Todos nós sabemos que as questões que são colocadas no âmbito da educação inclusiva são questões mais do que atuais, são questões do nosso dia-a-dia, em que todos nós temos que ter um papel transversal e de equipa para tentarmos ir resolvendo todos os pontos, os temas que estão identificados como havendo necessidade da sua melhoria, da sua correção ou mesmo da sua ampliação. E daí a importância da sua presença e, portanto, reiterava até a Sra. Presidente, se me permite, nesta solicitação conjunta da listagem de temas que são identificados por Vossa Excelência neste fórum, que possam ser enviados, porque serão certamente uma ótima ferramenta para nós também analisarmos e refletirmos sobre aquilo que nos identifica. Portanto, os direitos de igualdade e de equidade das crianças são enquadradas em Portugal por um regime jurídico de educação inclusiva e respeitam os compromissos internacionais assumidos pelo país. Portanto, nós, na Constituição da República Portuguesa, garantimos o direito à educação, na Lei de Bases do Sistema Educativo define-se a educação inclusiva e no Decreto-Lei de 54 de 2018, na versão consolidada da Lei 116 de 2019, estão estabelecidos os princípios e as normas que garantem a inclusão enquanto processo que visa corresponder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos. Portanto, efetivamente, a legislação, e aqui vou frisá-lo novamente, a legislação que foi criada pelo anterior Governo foi uma ótima ferramenta para o enquadramento das situações no âmbito da educação inclusiva, mas pecou por um ou dois pormenores, e que são por maiores, se me permite a expressão, que é, por um lado, o relatório de acompanhamento e monitorização e reforço deste decreto-lei nos agrupamentos e nas escolas, devia ter sido realizado um em 2020, outro em 2023, e esta monitorização não aconteceu, não houve este relatório e, portanto, não foi possível haver melhorias. Todos nós identificamos alguns temas que sabemos que não estão a decorrer da melhor forma nas escolas, mas não sabemos ao certo o que era necessário. Portanto, o que era necessário alterar e com que priorização é que é necessário, por onde é que vamos começar. E, portanto, é certo que houve um investimento até financeiro e de recursos, mas aquilo que é urgente também que nós analisemos é de que forma esta gestão de verbas e recursos está a ser desenvolvida. Não é numa perspectiva de criticar, é numa perspectiva de melhorar e reforçar. E, portanto, há até boas práticas que os municípios já implementaram, mas que criam a tal desigualdade de oportunidades entre crianças, dependendo dos planos que os municípios têm. E, portanto, o que fez o Governo foi solicitar um estudo para ter todos os dados que pudessem consubstanciar e suportar as decisões que vão ser emanadas e os princípios normativos que vão ser emanadas pelo Ministério da Educação. Portanto, há dois estudos que estão a ser feitos, um pelo ISCTE, outro pela Direção-Geral de Educação. Destes estudos, há o levantamento dos aspectos críticos, a auscultação de representantes de vários intervenientes na sua implementação, nomeadamente serviços do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, diretamente envolvidos, representantes dos pais, entidades especializadas na matéria, como é o caso do Movimento Cidadão Diferente, e portanto, auscultando, ouvindo, refletindo em conjunto, será possível ao Governo, então, apresentar medidas. Portanto, este relatório deste estudo, muito obrigada, Sra. Presidente, este relatório deste estudo prevê-se que seja apresentado em junho de 2025 e aí sim que vai ser apresentado um conjunto de propostas de melhoria para implementar no próximo ano letivo e aí sim é necessário que estejamos todos cientes de que cada um de nós tem que dar o seu contributo, porque uma gota
é pouco, mas várias gotas fazem o oceano. E todos nós temos que ser agentes de uma verdadeira educação inclusiva. Muito obrigada. Muito obrigada. Pela parte do Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Maria José Aguiar, faça o favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Miguel Azevedo, muito obrigada pela sua presença e partilha e principalmente pela dedicação que tem devotado a esta causa. Começo por dizer que só quem não viveu na escola nestas últimas 2 décadas é que não sabe o quanto mais difícil se tornou garantir uma real inclusão, sempre desejada, mas cada vez menos conseguida. Eu e muitos elementos deste grupo parlamentar vivemos e sentimos essa dificuldade também na primeira pessoa, quando estávamos nas escolas ainda há menos de um ano. Turmas sobrelotadas, onde na sua Constituição temos alunos quando na sua Constituição temos alunos com necessidades educativas especiais e não podem ter mais do que 20 alunos, elas acontecem, têm mais do que 20 alunos. Turmas com 4, 5, 7, enfim, múltiplos casos de alunos com necessidades específicas devidamente diagnosticadas e referenciadas nos seus RTPs e PEIs, quando só podem ter 2 alunos nestas circunstâncias nas turmas, com as devidas acomodações, mas isto também acontece. Esta, infelizmente, é a realidade que espelha o que largamente acontece por todas as escolas de norte a sul do país, como há pouco referenciou também o caso particular do Algarve. Tenho memória de que no início estes princípios eram religiosamente assumidos, mas também tenho memória do quanto, entretanto, foram sendo desrespeitados e hoje é o dia que, por razões que também conhecemos, as turmas crescem diariamente e, mais uma vez, a lei não se cumpre. Mas temos noção que as escolas fazem muitas vezes o que podem e o que não podem, mas é manifestamente insuficiente. Faltam professores de educação especial, que é um dos grupos disciplinares mais fustigados pela carência global de professores. Faltam assistentes operacionais, de uma maneira geral, em todas as escolas, e, em particular, assistentes operacionais capacitados com formação específica para as funções de acompanhamento destas crianças e jovens. Faltam técnicos especializados, de uma maneira geral, e terapeutas para as mais variadas vertentes. Neste momento, sabemos que as escolas não estão a proporcionar todas as terapias que as crianças necessitam e estão contempladas nos seus RTPs e PEIs, facultando algumas delas apenas. Muitas vezes até essa escolha será feita de forma arbitrária, remetendo, como referiu há pouco, a uma sobrecarga financeira não acessível a todas as famílias, que têm de ser elas próprias a assumir as terapias que as escolas não conseguem facultar. Faltam espaços e salas capacitadas com materiais adequados para responder às particularidades das problemáticas que se multiplicam em cada sala de unidade. Como aplicar um ensino diferenciado, personalizado e que atenda às necessidades de cada aluno, preconizadas no Decreto-Lei 54, que ainda assim com algumas medidas questionáveis, quando não existem nas escolas os meios materiais e humanos necessários para o efeito. A realidade mostra-nos crianças e jovens com patologias muito diferenciadas, confinados a espaços ínfimos, presas às suas incapacidades, sem conseguirem potenciar as suas qualidades e desenvolverem-se enquanto seres humanos e cidadãos. É, pois, com alguma naturalidade que vemos surgir movimentos como o vosso e que, perante a ausência do Estado, que se foi demitindo das suas funções, tem vindo a lembrar ao poder político que estas crianças especiais não podem ver sonegado o seu direito constitucionalmente consagrado a um ensino equitativo e de qualidade. É dever do Estado apoiar estas famílias através de alterações legislativas, de forma a que se coadunem com as necessidades dos pais e mães que no seu dia-a-dia prestam assistência aos seus filhos, nomeadamente através da flexibilização dos seus horários de trabalho ou da possibilidade de recorrerem ao teletrabalho, porque a alternativa a isto é ficarem sem trabalho. É o que acontece a muitas das famílias que têm de prescindir, nomeadamente casos que nós temos conhecimento de mães que tiveram que abdicar do seu posto de trabalho para poder dar assistência aos seus filhos. Acolhemos, como óbvio, as vossas propostas com respeito e damos nota também do nosso projeto de resolução número 502, onde solicitamos ao Governo que reforce o número de professores alocados às turmas do ensino especial para garantir um acompanhamento mais próximo e atento às crianças sinalizadas com medidas de inclusão,
garanta o cumprimento dos rácios de assistentes operacionais em exercício de funções nas escolas, assegurando que os docentes e alunos têm o apoio devido destes profissionais durante o processo de ensino-aprendizagem. Consideramos, portanto, e para finalizar, que, ainda que insuficientes, estas recomendações constituem um passo importante no caminho a percorrer para sanar todos os problemas aqui apresentados e que, mais uma vez, agradeço a pertinência do vosso testemunho, esperando que os grupos parlamentares aqui presentes venham a votar favoravelmente este nosso projeto de resolução, quando em breve for apresentado em plenário. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Faça o favor. Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer ao Movimento Cidadão Diferente pelos vossos contributos, que serão certamente relevantes naquele que é o trabalho que vamos desenvolver nesta Comissão, e dizer que o Decreto-Lei 54 de 2018, que criou o regime jurídico da educação inclusiva, deveria responder efetivamente às necessidades reais dos alunos, começando por se centrar no processo de aprendizagem e ensino de uma forma preventiva e não já ajusante na mobilização de medidas seletivas e audicionais. No desenvolvimento deste processo, a intervenção precoce, na nossa ótica, é essencial e deve começar no estreitamento da relação escola-casa, não apenas a criança, aluno que está neste processo, mas o envolvimento da família é fundamental para este processo e, por isso mesmo, este método deve começar pelos pais, que não por uma questão de demissão da responsabilidade, mas por muitas vezes por falta de conhecimento daqueles que são os recursos, não conseguem conduzir as suas crianças no sentido mais correto do desenvolvimento. E dentro das medidas identificadas no diploma, as medidas universais, seletivas e adicionais, as medidas adicionais são, sem dúvida, as que mais têm de se ajustar às reais necessidades dos alunos no ensino inclusivo. Eu há pouco questionei a autora da petição relativamente à pertinência das medidas universais, ou seja, muitas vezes vemos que estas medidas universais são atribuídas de uma forma arbitrária. Vemos que há crianças sem necessidades educativas especiais específicas que estão a ser incluídas nestas medidas, quando têm apenas, provavelmente, uma dificuldade no estudo e poderia haver métodos ou medidas preventivas de apoio a estudo e, portanto, perguntar qual é a vossa opinião relativamente à alteração das medidas universais, passando estas a serem aplicadas de uma forma preventiva e separadas das seletivas e adicionais, que parecem-me, sim, medidas mais vocacionadas para este efeito. Falar também que há um conjunto de problemas identificados, desde a falta de aposta na prevenção, alcance de metas de escolaridade obrigatória, um excesso de gestão documental, falta de colaboração também entre as instituições escolares e as famílias, falta de formação, falta de recursos físicos e didáticos no desenvolvimento. Bem, são uma série de problemas e queria perceber da vossa parte como é que vem a simplificação, flexibilização e autonomia do processo de contratação de técnicos especializados para equipas multidisciplinares, a criação de parcerias com instituições de ensino superior para a colocação de técnicos especializados no ensino, a fim de promovermos atividades supervisionadas e mitigar a sobrecarga das equipas disciplinares. E era só isto. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava então a palavra ao nosso convidado, Dr. Miguel Azevedo, para uma intervenção final. Faça favor. Ora bem, eu tentei aqui apanhar um bocadinho de cada um falou e queria começar aqui pela sua deputada Ana Sofia Antunes, que ela abordou aqui a questão da segregação e é preciso alertar para uma coisa que se tem passado nas escolas e nos agrupamentos de escolas, que são os grandes promotores da segregação. O que é que tem acontecido? Temos, dependendo, isto tem muito a ver com as autonomias dos agrupamentos, se o diretor do agrupamento tiver sensibilidade, ele vai mobilizar todas as medidas e todos os meios para acolher estes alunos. O que é que acontece?
O vizinho do lado não é tão sensível. E o que é que ele vai fazer? Vai inundar este agrupamento, vai encaminhar todos estes casos, chegando à questão que a senhora deputada do Chega disse, que é de já não termos turmas suficientes para acolher os alunos com necessidades educativas específicas. O que é que significa? Às vezes é muito mais fácil empurrar o problema para o vizinho do lado, que até está disponível, até é sensível, até escuta aos pais, e eu não tenho que mobilizar, não tenho este problema. E aqui junta-se outro problema adicional, que é a questão das salas do pré. Muitos diretores de agrupamentos preferem abrir uma sala de pré do que abrir um centro de apoio à aprendizagem, o que é grave. Portanto, isto é o que está a acontecer no terreno. Outra questão, em relação à segregação, tem a ver com o número de socioeducativos que cresceu no passado ano letivo e que continua a crescer agora. Os socioeducativos, não sei se sabem, a grande maioria são as antigas escolas especializadas para a deficiência. Que temos as PPCDMs e as SERCIs. E eles, desde 2008, tinham perdido alunos, exatamente porque a escola inclusiva estava a acolher estes alunos com os recursos. Agora estamos a sentir exatamente o caminho inverso. O que é que acontece? Os agrupamentos estão a dizer que não têm capacidade de acolhimento destes alunos e então forçam a DGEST que permitam outra vez o regresso aos sócios educativos. A senhora deputada Inês Barroso falou na relação dos recursos e a questão da escola inclusiva neste momento, e acho que na globalidade eu vou responder a toda a gente, não é o Decreto-Lei 54. Ele é um bom chapéu para a educação inclusiva, todos estamos de acordo, o que falta é a operacionalização e, muito mais do que isso, a regulamentação, e que esta regulamentação seja forte o suficiente que seja respeitada. Porque, como eu referi anteriormente, temos diretores a encaminhar alunos para outros agrupamentos, porque, vamos ser honestos, não se estão para chatear, isto dá muito trabalho para alguns diretores. Desculpem colocar as questões assim, desta forma. E temos outra questão mais grave, que são as equipas multidisciplinares, as famosas EMAEs. As EMAEs são constituídas muitas vezes por gente que não faz a menor ideia do que é a educação inclusiva e se calhar nunca teve contacto com nenhuma pessoa com deficiência. E são estas pessoas que vão mobilizar as medidas educativas para estes alunos. Se estas equipas, se os diretores não tiverem formação, não saberem como devem mobilizar e que sintam-se pressionados, que tenham que as mobilizar porque têm alunos no seu agrupamento ou que estão a pedir acesso ao agrupamento, nunca mais vamos resolver isto. Muitas das questões dos assistentes operacionais, e eu vivi isto, porque eu já ando nisto há 20 anos, eu conheci casos de que o diretor enviava assistente operacional para a biblioteca quando tinha necessidades nas antigas unidades, ou reforço no apoio aos alunos com necessidades educativas específicas. Isto é que é preciso combater. Acho que não é necessário estar a mexer na estrutura, porque eu acho que a estrutura está bem montada e acho que, como pai, deixe-me dizer, como pai, eu gostaria que o meu filho tivesse, durante o seu percurso escolar, tivesse um decreto-lei como este a protegê-lo, mas o que sentimos necessidade, e nós dentro do nosso movimento temos professores de educação especial, que nos apontam exatamente este problema. É que a questão das direções dos agrupamentos. Aqui, o basilar são estas pessoas que vão decidir e que vão dar respostas educativas coerentes aos alunos com necessidades educativas específicas. Não vale a pena a gente estar a ir buscar mais... Há falta de técnicos, isso há falta de professores, não estou a dizer isto, mas
Eu conheço realidades diferentes em que com pouco se faz mais. Mas é preciso haver vontade. E essa vontade, muitas vezes, é preciso ser forçada. Eu sei que a inclusão não se pode fazer por decreto, mas às vezes é preciso forçá-la. Disse. Muito obrigada. Agradecemos as preocupações que nos trouxe. Reitero o pedido, depois de nos fazer chegar a intervenção por escrito, dizer que ainda hoje ouvimos o movimento Inclusão Efetiva, num ponto anterior da ordem do dia, e que vamos ouvir também o Mecanismo Nacional de Monitorização da implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e, portanto, é também uma temática que preocupa esta Comissão, para a qual estamos sensíveis e, através de iniciativas parlamentares, também procuraremos contribuir para que a inclusão seja efetiva e que, enfim, se reduzam esses problemas que nos trouxe, naturalmente, em nome da igual dignidade dos cidadãos. Sim, faça. Eu peço desculpa só para terminar. Eu queria dizer que o Movimento Cidadão Diferente sempre se pautou por esta postura, uma postura construtiva. Nós viemos aqui apontar as falhas, mas estamos disponíveis para ajudar a apontar soluções e nós temos as nossas ideias de resolução para as soluções. Peço desculpa. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, agradecemos mais uma vez a sua presença. Obrigada.